RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa tarde, está no ar mais um programa Na Pelada. Antes de chamar o meu convidado, lembrando que você pode falar conosco na hashtag RDC Na Pelada e assistir a gente também nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook e também no site www.rdctv.com.br/ao vivo. Então não perde, te liga, se não está assistindo pela TV, pode assistir pelo celular ou pelo tablet, enfim, nas nossas plataformas digitais. Agora, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje. Foi campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira, jogou no Internacional, no Palmeiras, campeão da Libertadores. Por favor, Argel. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bem, prazer. Por favor, aí no teu programa. Argel. E aí, vamos começar do início, lá do início da carreira. Argel. Faz tempo, né? Faz pouquinho de tempo. Mas, Argel, no início da carreira, tu teve aí 2 mundiais com a seleção brasileira, o Sub-17 e o Sub-20. Sub-17, o Brasil perde para Gana nas semifinais. E depois, na final do Sub-20, Brasil ganha de Gana na final. Foi, digamos... Uma revanche ou também tem a questão do pessoal que era já parte de família, quando era Sub-17? Explica um pouquinho para nós. Olha, foi meu começo de carreira na seleção brasileira. A gente teve a felicidade de ser convocado 75 vezes para a seleção brasileira de base, incluindo Sub-15, Sub-17, Sub-20 e a Sub-23, né, que eram as das Olimpíadas. E ali que começou tudo a minha vida dentro da seleção brasileira. Em 91 nós tínhamos um time muito forte, um time de garotos treinado pelo Júlio César Leal, Jairo Leal, que foi auxiliar do Parreira há muito tempo, o Ender, o treinador de goleiro que depois foi da seleção principal. Nós tínhamos uma comissão técnica muito experiente, muito competente. E nós tínhamos um time muito bom também de garotos. Tinha o Ian, tinha o Adriano, tinha o próprio Bruno Carvalho, que era um jogador que estava aparecendo. Então tinha uns 4, 5 jogadores assim diferenciados. E aí a gente acabou indo para jogar o Mundial na Itália em 91. Classificamos em cima da Alemanha, depois pegamos na semifinal Gana. E aí havia naquela época, principalmente, havia uma diferença muito grande de idades entre os jogadores africanos. Eles jogavam com 4, 5 anos a mais. E naquela altura fazia diferença. Então nós acabamos perdendo o jogo 2-1. Os caras eram mais rápidos, eram mais fortes, eram maiores. E qual era a sensação dentro do campo? A sensação é que a gente estava jogando contra um time profissional. Essa era a sensação. Nós éramos garotos de sub-17 anos jogando contra profissionais. Porque há 5 anos a diferença, era 4, 5 anos a mais que eles tinham. Ainda mais a experiência, né? Sim, então a força deles, o volume de jogo, a força, a velocidade, era tudo maior. Então essa era a diferença. Era um time de garotos jogando contra um time de homens. Essa era a verdade. Então, e 2 anos depois? E aí 2 anos depois a gente acabou pegando eles na final na Austrália, 1993. E aí nosso time já era muito bom. Em 91 nós tínhamos uma base e essa base foi mantida, uns 5, 6 jogadores em 91 tiveram em 93. O treinador era o mesmo, a comissão técnica era a mesma, então manteve-se uma base. E aí a gente já era praticamente profissional. Só para você ter ideia, desse campeonato 93, jogadores que foram consagrados no futebol mundial acabaram sendo cortados. Por exemplo, o Vampeta foi cortado dessa seleção. O Sávio foi cortado dessa seleção. O próprio André Luiz, lateral esquerdo de São Paulo, foi cortado da seleção. E o caso mais engraçado foi o do André Luiz. Por quê? Porque o André Luiz, ele foi cortado da seleção, voltou para São Paulo e o Tele botou ele para jogar no time principal. E ele se tornou titular. E nós, jogando o Mundial, nós nem no profissional ainda estava. Então, para te ver como é que era como é que era a dificuldade naquela altura de você arrumar um lugar dentro da seleção. O André Luiz, né, Argel, só para contextualizar, o André Luiz, lateral esquerdo, foi campeão da Libertadores, campeão mundial com o São Paulo. Sim. Jogou na seleção brasileira. Sim, jogou na Espanha, depois fez uma carreira. O Sávio foi jogou 7 temporadas no Real Madrid. Foi um cara ídolo na Europa, principalmente.
Então, para você ver a diferença, o Magrão, centroavante, também foi cortado. E o quarto ficava eu e o Jardel. O Jardel era o jogador do Vasco ainda, né? Era centroavante do Vasco, ainda no Júnior. Eu era jogador do Internacional, ainda no Júnior também. Uma que outra, a gente estava aí entrando devagarzinho, assim, ia lá, treinava, voltava. E aí a gente encontrou a seleção de Gana. E pra gente foi uma revanche. Porque nós entramos no hotel, e eu lembro disso, e até foi engraçado que a gente acabou ficando no mesmo hotel, em Sydney, onde foi a final, e nós ficamos no Hotel Hilton. E esse Hotel Hilton, a gente acabou entrando no elevador junto com eles. Só que daí nós já era do tamanho deles. Já era força, tinha força igual. E eu lembro que tinha um meia, número 10 deles, que jogava muita bola, que era o Anderlecht da Bélgica, que era o Lamptey. Depois nem vingou profissional esse rapaz. Né, por causa da idade, né, da diferença de idade, do gato, né, como se diz no futebol, de 4 ou 5 anos de diferença, acabou não vingando. E já foi mais preparado depois para a final, claro, também, né? Já conhecia os jogadores. E aí quando a gente entrou, e eu lembro que eu entrei perto dele, parei perto dele, eu já estava maior que ele. Eu digo, bom, agora vai dar para nós enfrentar ele. E aí a gente conseguiu, né, saímos perdendo o jogo 1-0, empatamos 1-1 com o Jean, se eu não me engano, o Jean acabou empatando. E aí depois o Ian acabou fazendo o gol do título, né? Mas o time era muito bom, Ian, Jean, KT, Adriano, Marcelinho Paulista, Gelson Baresi, Dida. Vários monstros. O time era Pereira, jogava muita bola, o Jardel, né? Nós tínhamos 18 jogadores, Caico. Né? Tinha 2 jogadores aqui do Rio Grande do Sul, representando o futebol gaúcho, era eu e o Caico, né? Os 2 do Internacional. E aí foi uma glória porque a gente conseguiu buscar o tricampeonato, sendo que na edição anterior o Brasil tinha perdido em Portugal para Portugal. Né, que era a geração do Andrei, do Elber, né, era a geração do 7-3, 7-2. O Elber jogou no Bayern de Munique, fez carreira no Bayern de Munique, então assim, um jogador também, o Andrei também, outro jogador de perna canhota, batia muito bem na bola, né? Isso, Dejair, Luiz Gustavo, o Dejair depois a gente acabou jogando junto no Internacional. Então a gente conseguiu aquele tricampeonato que foi uma plataforma assim uma rampa de decolagem para todo mundo, né, porque todos voltaram, a maioria dos jogadores voltaram, e já foram incorporados ao profissional dos seus times. E é uma revanche, né? Uma revanche gostosa, né? Sair vitorioso, 2 anos antes já perdido para os pais de família, né? O pessoal gato, os miau. Foi legal. Hoje já está muito mais, né? Hoje a FIFA aperta muito mais isso. Né? Antigamente não era tanto. Antigamente, principalmente na África, né? Nos países africanos, você ia fazer o passaporte com 17 anos, 20 anos. Ele colocava lá a idade que queria, né? Então hoje já há um controle muito maior da FIFA. E punição. Vamos lá então ao nosso primeiro quadro do programa. Com quem você jogaria uma pelada? E vamos mostrar então algumas imagens, Argel, e tu vai falar se jogaria ou não uma pelada com as pessoas que aparecerem aqui. Vamos lá. Primeira imagem, Antônio Lopes. Opa, Antônio Lopes, se não me engano, foi o cara que te subiu. Na verdade o professor Antônio Lopes foi uma pessoa fantástica, né? Me ensinou muitas coisas boas. Né? Foi um cara que pegou o Internacional numa situação bastante difícil, principalmente financeira. Né? Fomos campeão da Copa do Brasil em 92, e ele sempre gostou de colocar garotos assim, né? Ele levava eu para treinar, levava o Caico, levava o André, levava o Anderson. Né? Ele colocava a molecada para às vezes ficar no banco, às vezes colocar... Então ele me subiu para o profissional, mas o treinador que me deu a primeira oportunidade de ser titular, de jogar uma partida titular, foi o seu Enio Andrade. Então eu tive 2 treinadores fantásticos. O primeiro, né, o professor Antônio Lopes, e o segundo, o Enio Andrade. Né, o seu Enio, que dispensa apresentações. Né, são 2 grandes treinadores do futebol brasileiro, e eu tive o prazer de trabalhar com os 2, e os 2 marcaram muito na minha carreira como jogador. Um por ter me subido e o outro por ter me colocado e me dado a primeira chance de jogar na equipe principal. Então eu jogaria uma pelada com o Antônio Lopes. Segunda imagem, vamos lá. Caico. Aí tá bem novinho, né? Aí dá pra ver aí. Super craque, ainda tava com moral ali, então Caico. O Caico é um cara diferente, né? A gente se conheceu com 14 anos. Eu cheguei no Internacional em 89. E o Caico já estava lá. Então eu fui fazer teste no Peneirão, através do seu Abílio dos Reis. Se eu fui jogador de futebol, eu devo a 2 pessoas. Primeiro, meu pai, que confiou, né, que me trouxe a Porto Alegre, né, para fazer teste no Internacional. E
E é o seu Abílio dos Reis que me introduziu. Eu aprendi muitas coisas com o seu Abílio. Né? A essência do futebol, o comportamento do futebol, a disciplina do futebol. Né? O seu Abílio e sempre será, né? Como um ícone. Foi o cara que descobriu grandes jogadores. Mauro Galvão, Aloísio, né? Depois teve o Luiz Carlos Vinck, o Pinga, né? Tudo passaram pela mão, o Tafarel, todos passaram pela mão do... E tirou muita naba para não ser jogador também, É verdade, é verdade. E as histórias tem uma história do Abílio. As histórias do seu Abílio não é história, tudo é verdade. Né? E é engraçado que quando nós chegamos, eu cheguei para fazer teste, tinha 300 garotos. E aí o seu Abílio perguntou assim, quem é que tem chuteira nova aí? Imagina, 300 garotos, 50 levantaram a mão que tinha chuteira nova. Aí o seu Abílio falou, bom, esses 50 podem ir embora. Mas por que, seu Abílio? Não, compraram chuteira só para fazer o teste, nunca jogaram bola. Então tem umas coisas que não é folclore, não, é pura verdade. Tem uma outra história, Argel, não sei se você conhece essa, que foi um jogador, um guri, indicado pelos dirigentes fazer um teste. E aí ele fez uma pegadinha com esse guri. Ele jogou uma bola baixa, o guri devolveu. Isso. Agora ele jogou uma outra baixa, agora cabeceia. Cabeceia, ele se atirou no chão. Tá, tchau, vai embora. É muito burro para jogar bola. Mas isso é verdade. E aí eu conheci o Caico. E aí a gente, né, o Caico não morava na concentração, eu morava na concentração, porque eu era de Santa Rosa. O Caico morava em Porto Alegre, e a gente conheceu e a gente começou a ter uma amizade legal, porque o Caico, além de ser um bom garoto, além de ser um bom caráter, além de ser uma boa pessoa, ele jogava muito, né? Tinha muita qualidade. Né? O Caico era para ter sido muito maior do que ele foi. Ele poderia ter sido muito maior. E tu acha que não aconteceu por quê? Eu acho que a timidez atrapalhou um pouco o Caico. Né? Ele sempre foi um garoto tímido, assim, meio introvertido. Às vezes se apagava no jogo também. Isso, né? Então ele não era aquele cara assim que, sabe, não conseguia, como é que eu vou te falar, ter uma regularidade. Uhum. Entendeu? E ele era tímido mesmo, ele não era aquele cara de chegar, se impor. E naquela altura, principalmente, né, a gente tinha uma concorrência muito grande. Para subir um garoto da base para o profissional, muito difícil. Era muito difícil. Tu tá entendendo? Então você tinha que ter uma imposição, uma personalidade muito forte. E o Caico não tinha essa. Né? Uhum. Ele era um cara mais calmo, mais tranquilo, mas mesmo assim ele teve uma carreira intocável. Foi jogador de seleção, jogou no Japão, depois nós jogamos junto no Japão. Até ele brincava comigo, ele falava assim, Argel, tu tá sempre atrás de mim. Porque ele foi pro Japão, eu tava no Inter e nós jogávamos junto. Eu ia pra seleção e ele ia junto. Né? Nós somos campeão mundial de júnior juntos. No Santos? Sim. Também não foi? No Santos ele foi pro Japão primeiro, pro Verde Kawasaki. Uhum. Logo depois eu fui pro mesmo time que ele. Jogamos junto no Verde Kawasaki do Japão. Depois ele foi pro Santos. Depois de um ano eu vim pro Santos. Então a gente sabe, pô, já tu tá sempre atrás de mim. Então o Caico é um cara fantástico, né? Um cara que tive a oportunidade de ver ele agora, quando a gente trabalhou no Internacional, ele estava trabalhando no Sub-23, junto com o Ricardo, ele agora está no profissional, né? Trabalhando junto lá com a equipe do Odair. E é um cara que conhece o Internacional, né? É um cara que se identificado com o clube, começou lá dentro, né? Pegou a fase difícil do Internacional, a fase dura, que não tinha dinheiro, que não tinha condição, que não tinha estrutura. Eu digo hoje para as pessoas, hoje é muito fácil ser torcedor do Internacional. Eu quero ver ser torcedor do Internacional na década de 90, que não ganhava nada. Verdade. Hoje é apresentador de TV, ela é torcedor internacional, escritor, torcedor internacional. Hoje é bonito, né? Eu queria saber em 90. Né? 90 eu não via, por exemplo, eu como torcedor colorado, né? Por ter passado muito tempo dentro do clube, eu não via. Não via nenhum apresentador de TV dizendo que se mostrando que era torcedor do Inter. Por quê? Porque o Inter, né, era um time uma situação complicada. Uma situação muito difícil. A década de 90 foi muito terrível para o Internacional. Vamos à nossa próxima foto. Marcos, e aí? Jogou com esse cara aí, campeão da Libertadores. Também jogamos na seleção junto. Né? Jogamos na seleção. Né? Nós jogamos na seleção brasileira. Ele é esse cara alegre mesmo? Ele é extrovertido, descontraído? O Marcos é uma personalidade fortíssima. Um cara que tem uma confiança, uma autoconfiança muito grande, né? Um cara diferenciado. Conheci ele na seleção também, jogamos junto na seleção brasileira sub-20, ele acabou sendo cortado. Uhum. Imagina, depois se tornou São Marcos. Só campeão do mundo. Entendeu? Então foi campeão do mundo com a seleção, então... A seleção de base também tem muito isso. Né? Às vezes os garotos estouram na seleção de base e muitas vezes não conseguem nem chegar a ser profissional ou nem jogar no time principal. Acontece. Verdade. Acontece, né? Porque precisa ter um equilíbrio na carreira muito legal e tem que ser muito bem assessorado.
E o Marcão foi um cara que a gente se conheceu, sempre tivemos uma amizade muito grande. Depois, para mim, foi uma honra. Em 2000, eu estava no Porto, em Portugal, e sendo que um ano antes eu estava jogando no Santos, e eu acabei indo para o Porto e fiquei um ano, não chegou a dar um ano no Porto. O Filipão me ligou e falou para mim, olha, eu estou vendendo o Júnior Baiano para o Santos, para o Vasco, e eu preciso de um zagueiro. E eu falei para a Parmalat que o zagueiro que eu quero é você. Se trouxer você, eu vou chegar à final da Libertadores. Se eu vou ganhar ou não sei. Mas que eu vou chegar à final, eu vou. E eu preciso de um cara que nem você para jogar Libertadores. E a Parmalat estava em meados de querer sair do Palmeiras. E tanto que o Filipão bateu o pé forte. Né? E aí chamou o seu Paulo Geoni, que era o diretor da Parmalat, e disse, olha, você vai lá em Portugal e compra o Argel. Paga a rescisão dele e manda ele embora. Ele emprestado ele não vai vir. Mas comprado ele vem. Já conversei com ele. Aí o seu Paulo Geoni me ligou, acabou me ligando. Né? Aí eu fui o Gilmar Veloz, né, que foi o empresário carregado de fazer a transação, acabou saindo, foi lá, acertamos com o Porto, né, pagou-se o Porto, eu acabei voltando pro Palmeiras, que era um time também que eu tinha uma vontade muito grande de jogar, porque eu tinha jogado 2 anos no Santos, 98 e 99. E toda vez que eu jogava contra o Palmeiras, eu jogava muito, ia bem, fazia gols. Eu digo, pô, um dia eu quero jogar no Palmeiras, né, que também é um time grande, como é o Santos. E aí a gente acabou indo pro Palmeiras, e aí fomos campeões do Rio São Paulo, já na chegada. Depois ganhamos a Copa, depois chegamos à final da Libertadores 2000, acabamos perdendo nos pênaltis. O Marcão foi decisivo na semifinal. E até hoje o bom palmeirense fala isso, que a grande verdade, a final foi Palmeiras e Corinthians. Verdade, né? Verdade. Foi o Palmeiras e Corinthians, a gente acabou ganhando do Corinthians, tirando o Corinthians pela segunda vez da Libertadores. E o Corinthians tecnicamente era um time melhor, mas o nosso time era um time de muita garra, muita raça, né? Jogadores talhados para jogar Libertadores, o Marcos, eu, Galeano, César Sampaio, Roque Júnior, Arce, né? Júnior, Asprila, Alex, Euler, né? O filho do vento que estava voando naquela época. Então, nosso time tecnicamente não era um grande time, mas era um time que tinha um sangue nos olhos, era um time competitivo, era um time copeiro, tinha um treinador que tinha essa característica. E o Marcos foi um cara fantástico comigo, até hoje nós somos amigos, né? As famílias se conhecem, né? Como é o caso do Caíco também, minha família conhece o Caíco. Então isso eu acho que isso é importante, que a amizade sempre continua. Agora, Argel, vai ter um outro goleiro aí que tu jogaste com ele. Vamos ver aí quem é. O Goicoechea. E aí? O goleiro mais bonito. Não, o segundo. o segundo é goleiro. O primeiro é o Vitor Bahia. Vitor Bahia, o primeiro. Tive a oportunidade de jogar com o Vitor Bahia no Porto, né? O goleiro bonito, né? Eu sempre digo isso, até a gente brinca, né? Esse tempo eu encontrei o Alisson e o Tafarel, e aí o Tafarel diz assim pro Alisson, essa história de goleiro bonito na seleção começou comigo. E aí o Tafarel sabe? Então, eu joguei com o Vitor Bahia no Porto, né? Que era goleiro todo alinhado, todo bonito e tal. E joguei com o Goico também, né? Depois tive o Alisson como meu capitão no Internacional. Né? E o Goicoechea era um cara fantástico, como pessoa, como caráter, ele, a esposa dele, a família dele. E o Goicoechea era engraçado, porque naquela altura, né, não era a estrutura que tem hoje no Internacional, existia o portão 8, né? Os carros eram estacionados lá embaixo das árvores de cinamão ali. Como é que era passar pelo portão 8 ali? Portão 8, quando você estava bem, era uma alegria, quando você estava mal, era uma tristeza você passar, né? Porque era cobrança, né? Entendeu? Era uma coisa diferente, o futebol, né? Hoje é totalmente diferente, hoje o profissional é muito preservado, né? Hoje o profissional é muito preservado, né? Então há uma diferença muito grande nesse quesito. E o Goico? E o Goico tinha uma coisa engraçada, porque tinha alguns jogadores mais experientes nessa altura, Goicoechea, Paulinho McLaren, que é outro cara fantástico, Márcio, volante, o Márcio Guerreiro, que era um cara fantástico também, né, que veio do Corinthians. Então tinha alguns jogadores, o Wagner, que fazia dupla com o Super Ezio no Fluminense. Poxa. Então o treinador era o Falcão. O Wagner fez a final com o Internacional jogando pelo Fluminense. Isso, da Copa do Brasil. Exatamente. Os dois, o Ezio e o Wagner, comandavam o ataque do time do Fluminense. Grande dupla, né? Depois do casal 20... do Washington e Assis foi Wagner e Super Ezio. Exatamente, Então era uma coisa diferente. E o Goico era engraçado, porque o Goico, quando ele chegava no estacionamento, a gente estava lá dentro no vestiário, a gente já sentia o perfume dele. Não, o bicho era vaidoso, ele era... O bicho usava perfume, né? Aí ele foi apresentar para nós não conhecíamos, nós usava Avon.
Boticário. Aí eu digo, pô, Goico... Naquela época não existia Jequiti, viu? Aí eu disse assim pra ele, eu falei, pô, ô Goico, mas que perfume é esse, cara? Pô, deixa o carro lá, tu entra. E ele tomava banho do perfume. E aí ele usava o perfume azul, que hoje você vende bastante, o Blue Jeans, o azul Versace. É um vidro azul assim, mais ou menos. Esse perfume já tem uns 25 anos. E aí quando o Goicoechea ia para Buenos Aires, ele comprava e trazia para nós. Pô, e aí nós fazíamos o maior sucesso com esse perfume. Nós fazíamos o maior sucesso com esse perfume. Então o Goico era um cara diferenciado, era um cara que já estava no seu final de carreira, mas um cara que nos ensinou, sabe, a viver a vida, sabe? Era um cara que acabava o jogo, ele tomava o seu vinho, né, fumava o seu cigarro, né, como o Marcos também fumava naquela altura. Né, hoje é inadmissível um atleta. Bem, né? mais escondido, né? Mas hoje é inadmissível, naquela altura era normal. Mas ainda tem, né? Por exemplo, eu lembro do Norberto, que foi capitão do Internacional, na década de 80, mais ou menos, o Norberto, né, que foi um dos grandes ídolos do Internacional. O Norberto parava o carro dele no portão 8, descia com o cigarro na mão, fumando e... Era mais comum, né? Hoje já E entrava no vestiário fumando e o presidente descia fumando. Mas na Europa também, eu joguei 7 anos na Europa e 80% dos jogadores europeus fumam. Eles não fumam assim, dentro, sabe? No vestiário. No vestiário, ou não fumam assim, mas 80% desses jogadores acabam fumando. Bom, a conversa é muito boa. Eu vou ter que fazer mais um com quem você jogará na pelada com o Argel no próximo bloco. Tá? Então a gente vai continuar. Daqui a pouquinho a gente já volta. Fica aí, fica ligado. Até depois. Voltamos com o segundo bloco do programa Na Pelada. Hoje eu tenho a honra de receber Argel, ex-zagueiro do Inter, do Palmeiras, seleção brasileira. A gente estava no quadro com quem você jogaria uma pelada. Argel, tem um recado de um cara muito bacana aí que jogou contigo e lembra de uma história. Roda o vídeo aí. Fala aí, Rodrigo. Tudo bem, meu amigo? Primeiramente, parabéns pelo sucesso do programa Na Pelada. Está sendo um grande sucesso, tenho acompanhado. E estou aqui para contar uma história que marcou bastante, né, como atleta, junto do teu convidado aí, que é o Argel, onde ficou marcado a partida onde a gente estávamos jogando a final da Conmebol. E naquele jogo, na Vila Belmiro, o primeiro jogo da final, eu joguei com a chuteira de trava que o Argel me emprestou e eu acabei, né, a felicidade e ter jogado com a chuteira do Argel também, chuteira de trava que eu não tinha o costume de jogar, não gostava, era só borracha. E nessa ocasião eu joguei com a chuteira dele, me emprestou, ainda falou, Magrinho, coloca essa chuteira que tu vai guardar. E a gente ganhou 1-0 do Rosário Central, né? Depois empatamos 0-0 na Argentina e nos consagramos campeões naquela ocasião. Então, uma lembrança bacana, né? Com um convidado aí, o Argel, onde nós jogamos junto no Santos, né? E nada melhor de relembrar essa história aí, que está completando 20 anos agora, né, Argel? Daquele título que a gente ganhou no Santos lá, que ficou marcado, e uma lembrança legal aí, né, pra gente fica na memória, tá relembrando. E eu deixo aqui meu abraço, muito sucesso pro Rodrigo e para ti também, Argel. Muito sucesso mesmo, um abraço, valeu. Olha, o Claudio Miro é um cara fantástico, tivemos a oportunidade de jogar junto no Santos, fomos campeões da Copa Sul-Americana, né, que antigamente era Conmebol. E esse lance foi engraçado porque eu falei pra ele nunca jogava de chuteira de trava. E tava chovendo muito na Vila Belmiro. E aí eu falei pra ele, Magrinho, joga com a minha chuteira. Não gosto de jogar chuteira de trava. Eu falei, não joga, hoje tá chovendo, não podemos cair, cara. Aí eu falei assim, joga a minha chuteira que tá ensinado, tu vai fazer gol hoje. E dito e feito, deu o cruzamento, o Miller acabou batendo um escanteio e o Claudio Miro fez o gol, nós ganhamos 1-0. Depois fomos à Argentina contra o Rosário Central lá em Rosário. Fechou empatamos. Nossa, lá foi uma guerra, lá foi... O jogo não era para sair, né? Nós entramos abaixo de pedra, saímos abaixo de tiro. Né? Aquelas coisas de antigamente. Isso faz 20 anos. 20 anos. A conquista, né, foi a última conquista sul-americana do Santos.
Isso, depois teve a Libertadores com o Neymar. 98, depois teve a Libertadores né, então esse ano completa 20 anos dessa conquista, mas o time era muito bom. E o Claudio Miro é um cara fantástico, jogamos junto muito tempo, depois ele ficou no Santos, depois eu fui a Portugal, eu vim pro Palmeiras, joguei contra ele, depois nós trabalhamos junto, a hora que eu encerrei minha carreira, convidei ele para trabalhar comigo, ele trabalhou uns 4, 5 anos comigo como meu auxiliar, né, depois ele tomou um rumo de outra coisa na carreira dele, na vida dele, mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande, conhece a minha história, eu conheço a história dele, né, e é um cara que a gente tem um carinho muito grande. Pois é, o Claudio Miro, muito gente boa também, já esteve aqui no programa Na Pelada, obrigado pelas palavras, Claudio Miro. Então, só por causa da chuteira do Argel, ficou marcado na história aí pra fazer um gol na final com o Santos. Tá, não, mas ele subiu muito bem de cabeça, ele cabeceava bem. Agora já não é da chuteira. Vamos lá, próxima foto. E esse cara aí, ó a foto dele, ó, já fazendo aquele a velha imagem do Filipão. Rapaz, o Filipão é um cara fantástico, né? Treinadores fantástico, me conheceu aqui na época do Grêmio, e eu no Internacional, ele no Grêmio, e a gente sempre teve um respeito muito grande, ele comigo e eu com ele. E depois incomodei ele muito, Santos e Palmeiras, de tanto incomodar ele, né? Ele falou assim, Argel, vou te trazer pro Palmeiras que eu não te aguento mais. Tu só me incomoda com o Santos e Palmeiras. Ele falou assim, eu me via muito você jogando. E eu disse pra ele, para, Filipão, eu sou um pouquinho mais técnico que você, mas também pouca coisa. Mas o Filipão é um cara fantástico, quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, eu tive a oportunidade de trabalhar há praticamente 2 anos com ele. Ele é um cara que tem que ser pai a hora que tem que ser pai, ele dá um puxão de orelha a hora que tem que dar um puxão de orelha. Ele é um gestor de pessoas, que é o que o treinador hoje precisa muito mais do que a parte tática e a parte técnica. A parte psicológica, né? A parte psicológica dele é muito forte, gerenciamento de pessoas. Aprendeu com ele, então? Muito, muito, muito. Tive a felicidade de trabalhar com ele, né? Trabalhar com o Leão, com personalidade forte, né? com o próprio Abel Braga, né? Com o próprio Antônio Lopes, seu Enio Andrade. São treinadores que vão marcando, Mourinho, né? José Antônio Camacho, Trapattoni, são treinadores que vai moldando, né? Que vai te agregando coisas muito boas, né? Que até hoje a gente leva na minha carreira como treinador. Qual foi o treinador que tu mais te inspirou? O treinador que mais me inspirou, assim, que eu consegui guardar mais coisas, foi o José Antônio Camacho. O espanhol, que trabalhamos junto no Benfica, né? Muito tempo. Trabalhamos 2 temporadas com ele, depois ele jogou, ele foi treinador da seleção da Espanha, foi capitão 15 anos do Real Madrid, foi treinador do Real Madrid 4, 5 vezes. E é um cara que vê futebol muito parecido com o que eu vejo, sabe? Gerenciamento de pessoas, psicologia do esporte, né? O dia a dia, o trato, né? Porque um grupo de jogadores, né? Cada um tem uma peculiaridade. Então você tem que saber tratar. Às vezes você tem que gritar, agora o outro você não pode gritar, senão você perde ele durante o jogo. Então a psicóloga tem um papel principal nos clubes por causa disso. Quando você chega num clube, ela te dá, né, o raio-x de cada jogador, entendeu? E o Filipão é um mestre nisso. O Filipão, além da parte tática, além da parte técnica, além da experiência que ele tem, né? Eu só não gostei muito que as pessoas crucificaram ele depois dessa Copa do Mundo. E o Filipão não jogou sozinho. A seleção deu um branco, né? A seleção simplesmente tremeu. Tinha um goleiro. Eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida com os jogadores que entraram dentro do campo, não só com o treinador. E aí se dividiu, e aí se colocou em causa não só o Filipão, o passado dele como treinador, as vitórias que ele teve, a competência que ele teve. Né? Se esqueceu. E colocou-se todos os outros treinadores na mesma... no mesmo cesto. Achando que os treinadores do futebol brasileiro não têm condição, os treinadores europeus são os melhores, os treinadores isso, são aquilo. Então os treinadores brasileiros, nós, treinadores brasileiros, passamos uma humilhação muito grande por parte da imprensa, certo? E eu queria ver o Mourinho trabalhar aqui no Brasil, queria ver o Guardiola trabalhar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o Mourinho, o Guardiola, Filipão, Renato, Odair, o Roger, né? Se você perde 4 jogos seguidos, 5 você sai, independente de quem é. E na Europa não acontece isso. Verdade. Então é uma diferença cultural muito grande. Então o Filipão foi um cara que agregou muito na minha carreira em todos os sentidos. E até hoje a gente tem uma amizade e um respeito muito grande.
O Filipão está no Palmeiras hoje fazendo uma bela campanha, inclusive empatou com o Internacional em 0x0 com um time misto, né, no último jogo. Vamos lá. E torço pro Filipão ganhar tudo aí esse ano. A gente torce muito, porque ele tem a cara do Palmeiras. Mais do que o Inter? O Filipão? Não, tu torce mais do que o... Não, se jogar Palmeiras e Inter, o Filipão que me desculpa, eu sou o vermelho. Eu vou torcer pro Internacional, sempre torcer pro Internacional. Mas de resto? De resto... Filipão. Eu vou torcer pro Filipão, vou torcer Clube. E vou torcer pro Palmeiras, até porque a gente tem uma história no Palmeiras também, jogamos lá 2 anos praticamente, fomos campeões várias vezes. Agora, eu vejo o Filipão, eu acho que o Filipão tem muito mais a cara do Palmeiras do que o Filipão tem a cara do Grêmio, por exemplo. Que também o Filipão trabalhou muito tempo no Grêmio, foi ídolo do Grêmio, é ídolo do Grêmio. Mas acho que a identificação de clube, é maior. De tradição, casa mais com o Palmeiras, tem tudo a ver. Vamos lá, próxima imagem. Riquelme, esse aí deu trabalho, né, Argel? Esse jogador aí. Um dos melhores que tu jogou contra? Era um meia com corpo de zagueiro. Um cara alto, 1,85 m. E como que pode um jogador dessa qualidade, né? Foi um dos maiores meias que eu vi, um dos maiores número 10 que eu vi jogar. E que eu joguei contra. Foi pra Europa e não conseguiu jogar. Teve um pequeno destaque no Villarreal. Mas muito pouco. E o Villarreal, com todo respeito, é muito pequeno. Muito pequeno pra ele, né? Não, e muito pequeno na Espanha. Sim, e ainda para o Riquelme, Sim, né? O Riquelme poderia jogar no Barcelona, no Real Madrid, enfim. Ele foi pro Barcelona e não conseguiu jogar. Depois ele foi pro Villarreal um pouquinho, mas bem pouco. Né? Então, basicamente, a história do Riquelme é com a camisa do Boca. Mas ele foi incansável, principalmente naquela época de 99, 2000, né? De 98 a 2001, que foi um dos melhores anos do Boca Júnior. O grande, Carlos Bianchi, a grande estrela do time era ele, né? O grande maestro do time, um cara que jogava diferente, um cara que batia na bola diferente, um cara... Ele tinha uma coisa dentro do campo, Rodrigo, que ele era frio e calculista. Era um cara que ele não vibrava, parecia que ele não era argentino. Gelado, sabe? Só que ele era tão gelado que a bola caía no pé dele e sabia o que fazia. Ele vinha aqui, eu me lembro de um outro jogo também, que depois nem foi contra mim, foi a final da Libertadores, Boca e Grêmio, né, que lá acho que foi 3x0. 3x0 pro Boca lá, mas aqui o Grêmio vai reverter, acho que foi 2x0 aqui, ou 2x1. 2x0. 2x0, ele brincou de jogar nesse jogo. Ele fez um gol de fora da área. Lateral. Isso, que parecia que ele estava brincando. Né? Verdade. Então ele jogava futebol sem fazer força, né? Um dos grandes jogadores que eu joguei, e um bom cara também, viu, como pessoa, como caráter dentro do campo. Não era aquele cara... Não era estilo argentino, era bem diferente. E depois até na final da Libertadores em 2000, que a gente acabou perdendo nos pênaltis, no Morumbi, empatamos 0x0, nunca vi isso, nós empatamos lá o jogo 2x2, fizemos 2 gols na Bomboneira, né? Só que não tinha o placar agregado, viemos em casa, empatamos 0x0 e perdemos nos pênaltis. E aí nós fomos pro exame antidoping. E aí eu e ele, o Asprilla e o outro lá, que é treinador agora, o Esqueloto. Que é treinador agora do Boca. E aí a gente ficou conversando no doping, e um cara muito legal, depois encontrei ele quando eu estava no Racing Santander, no Villarreal, um cara fantástico, um cara diferenciado. Pra encerrar então, esse cara aí, próxima imagem, Gamarra. Gamarra, e aí? Aprendeu pouco com o Gamarra? Como é que era jogar ao lado do Gamarra? Cara, o Gamarra era um zagueiro diferente, cara. Né? E o que eu acho mais engraçado é que o dia que foi contratado o Gamarra, né, o El Colorado, todo mundo pensou que era um cara do 1,90 m. Naquela época não existia informação, não tinha internet, não existia, sabe, o celular estava saindo. O celular praticamente não existia, estava começando o celular e era aquele tijolão ainda desse tamanho. Não tinha computador, não tinha nada disso. Então tinha pouca informação. E aí eu lembro que o Internacional trouxe e tal, e o Machado, Jorge Machado, que é um dos maiores empresários hoje do futebol brasileiro, o Machado estava lá e o Machado tinha ajudado, né, porque foi feito o Internacional fez um pool, né, uns 4, 5 empresários, acabaram comprando o Gamarra por $750 mil, do Cerro Porteño. E a indicação do Gamarra foi do Paulo César Carpegiani, que eu lembro, né, na época foi o Paulo que tinha indicado o Gamarra. E aí acabaram comprando o Gamarra. E aí o Gamarra veio para o Internacional, e na chegada todo mundo pensava, e o Machado, que naquela altura o Machado que me representava como jogador. Era um gigante. E até hoje ainda também me representa.
E aí o Machado falou, Argel, e o Gamarra? Eu falei, não, tá chegando. O Argel, mas é grandão, 1,90 m. Eu falei, o cara... Aí quando vira o Gamarra, todo mundo ficou apavorado. 1,80 m. Não tem 1,80 m, o Gamarra tem 1,77 m. 1,80 m tenho eu, o Gamarra era mais baixo que eu. Eles aumentam sempre ali nos números. Claro, e o Gamarra era muito pequeno. O Gamarra, era muito pequeno, era do tamanho do Ricardo Rocha, era do tamanho do Mauro Galvão. O Mauro Galvão até era maior que o Gamarra. E todo mundo ficou apavorado, disse, meu Deus do céu. E o Machado falou assim, eu tô morto. Investi meu dinheiro nesse zagueiro, esse zagueiro é anão, pô. E aí o que aconteceu? Que o Gamarra se tornou ídolo já no primeiro jogo, na estreia contra o Goiás, ele fez uma partida impecável. Ele tinha uma coisa, por ele não ser tão alto, e naquela época, os zagueiros não tinham 1,90 m. Hoje o zagueiro tem que ter 1,90 m. Naquela época nós tínhamos que ter 1,80 m, 1,81 m. O Tafarel, por exemplo, hoje não jogaria pela altura. O Tafarel tem 1,80 m, né? 1,80 m esticando. Né? Então, só que o Gamarra era muito rápido, ele tinha um senso de posicionamento muito bom e ele cabeceava muito bem. Então foi um dos melhores zagueiros que eu joguei. Tive a oportunidade e o prazer de jogar ao lado. Bom, com quem você jogará uma pelada, encerra, porque eu teria mais vários aqui, mas vou ter que fazer outro programa com o Argel para a gente completar esse quadro. No próximo bloco, vamos testar os conhecimentos do Argel, quiz Grenal, não sai daí. Voltamos com o programa Na Pelada. Hoje eu tenho a honra de receber Argel, ex-zagueiro do Inter, do Palmeiras, do Benfica, do Porto, campeão da Libertadores com o Palmeiras, campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira. Argel, chegou a hora de testar os teus conhecimentos no Quiz Grenal. Argel, o Quiz Grenal funciona da maneira seguinte. O convidado que representa o Internacional, caso tu, tem 5 perguntas sobre o Inter, que valem 10 pontos. E as últimas 2 sobre o Grêmio valem 20 pontos. Então tu pode chegar a 90. Os líderes hoje do Quiz Grenal é o Lauro, com 70 pontos. Depois temos o Fabiano, com 70 pontos. E o Claudio Miro Magrin fez 70 pontos. Então, para não perder para o Claudio Miro, tem que fazer 70 para cima. Tá entendendo? E conta para o time do Internacional. Então, vamos à primeira pergunta. Inter e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro logo mais no Mineirão. Quando foi a última vitória do Inter pelo Brasileirão dentro deste estádio e contra a Raposa? Então, o Inter joga o Cruzeiro, né? Daqui a pouquinho, no Campeonato Brasileiro. Quando foi a última vitória do Inter dentro do Mineirão, valendo pelo Campeonato Brasileiro? A, 87, B, 2004, C, 2009 ou letra D, 79. Última vitória do Inter dentro do Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, acho que foi 2009. Está certo disso? Como diria Silvio Santos? Sim, acho que sim. Acho que sim. 2009. Faz mais tempo que isso. 87, resposta certa, Amarildo. Amarildo? Eu lembro a última vez que o Internacional ganhou. No Campeonato Brasileiro. Por exemplo, a minha estreia como treinador foi em Belo Horizonte, com o Cruzeiro. 2015, o Campeonato Brasileiro. Então, foi 0-0. 0-0. E então o Internacional, a última vitória, faz bastante tempo. Faz tempo. Faz muito tempo. Muito tempo. Número 2. Qual jogador de ataque do Inter que jogou de 70 a 77? Além de jogador, também gravou algumas músicas de samba. A, Dadá Maravilha. B, Escurinho. C, Bira. Ou letra D, Flávio Minuano. Então, qual jogador de ataque do Inter que jogou de 1970 a 77 e também gravou algumas músicas de samba? Eu tinha de 70 a 77, eu nasci em 74, eu tinha 3 anos. Era impossível quase você lembrar, né? Não, mas é conhecido. Mas vamos dar um chute. Por exemplo, Dadá Maravilha, Escurinho, Bira ou Flávio Minuano? Eu trabalhei com o Flávio Minuano, foi meu treinador na base do Internacional. O Escurinho foi meu treinador na base do Internacional. Então tu não pode errar. Tá. E se eu não me engano foi o Escurinho. Deve ter sido o Escurinho. O Escurinho, eu dei uma dica, né? Não, o Escurinho além dele ser treinador, ele tocava muito bem um cavaquinho. E sabe que os boleiros gostam do pagode, né? A gente gosta de um pagodezinho, de um sambinha. E o Escurinho mandava bem. E o Escurinho mandava muito bem. Nós fomos à Taça São Paulo
E 1990, e nós fomos daqui, né, com ônibus, e o Escurinho ia comandando, né, junto. Tinha uma turma legal do Júnior do Internacional, e ele tocava um cavaquinho, tocava um surdo, ele era diferenciado. Ele era metido. Escurinho, resposta certa, 10 pontos para o Argel. Vamos lá, número 3. Qual treinador do Inter esteve mais jogos à frente do cargo no clube? Daltro Menezes, letra A. Letra B, Rubens Minelli. Letra C, Abel Braga. Ou letra D, Teté? Qual treinador teve mais jogos à frente do cargo no Inter? Daltro, Rubens Minelli, Abel Braga ou Teté? Acho que o mais recente é o Abel Braga. É o mais recente. É o mais recente. Eu acho que foi o Daltro. Mais jogos à frente do clube, se eu não me engano. Resposta errada. Teté. Teté, quem coordenou o Inter na década de 50. Ah, mas daí é difícil. Aí eu já não tinha nem, não era nem projeto ainda. Vamos lá então, nossa pergunta de número 4 agora. Qual ex-jogador do Inter é autor da frase? Essa é fácil. Na minha casa não tem azulejo, só tem vermelhejo. Letra A, Dadá Maravilha. Letra B, Claudio Miro. Letra C, Fabiano. Letra D, Maurício. Ah, foi o Claudio Miro, né? O Claudio Miro é inconfundível, né? que Deus o tenha aí, ele acabou, né, perdendo a vida aí. Mas eu acho que ele deixou um legado aí, uma história muito rica. Bigorna. Um cara... E defendeu a camisa do Internacional como poucos. Então Claudio Miro também Claudio Miro, tinha algumas outras frases, né, dele. Agradeço as Bramas pelas Antárticas. Tô muito feliz de estar aqui. O que você vai fazer com o motorrádio? A moto eu vou ficar para mim, o rádio eu vou dar pro meu pai. Muito feliz de estar aqui em Belém, terra de Jesus. Mas fazia muito gol, né? Deu muita alegria no Clube do Povo. É verdade. Número 5, então Argel com 20 pontos, vamos lá. Em 97 o Inter lançou uma série, uma espécie de vestibular de centroavantes. Quem eram eles? Letra A, Alberto, Christian, Leandro Narigudo ou Washington. B, Alberto, Christian, Robson e Celso. C, Alberto, Christian, Celso e Washington. Ou letra D, Alberto, Christian, Robson e Washington. Lançou uma espécie de vestibulares em 97 e teve... Eu me lembro que os centroavantes deram certo, né? Deram muito certo. E teve um especial, que é óbvio, o Christian, né? Acabou sendo titular, mas teve 4. O Alberto não deu certo. O Alberto não chegou a jogar no Internacional, jogou pouco. Muito pouco. Não deu certo no Inter. Depois deu muito certo no Santos. O Alberto virou ídolo. Jogamos junto no... Tanto que quando... Eu lembro que foi contratado o Alberto, eu estava ainda. Porque o Alberto foi contratado em final de 95. Foi logo quando eu estava já saindo. E o presidente do Paulo Zac contratou ele e disse assim, pô, o Alberto era muito grande, forte. E o presidente olhou para ele e falou, se ele não jogar nada, ele vai ser meu segurança. E o Alberto não conseguiu jogar. E o Christian jogou muito. Verdade. O Leandro Narigudo ainda não tinha chegado, estava no Júnior, estava vindo devagar. Qual é o outro? O Washington? 97. Lembra bem, 97. Pensa bem, 97 o Inter lançou uma espécie de vestibular de centroavantes. Sim. Então, quem eram os jogadores? Vou repetir. Alberto, Christian, Leandro e Washington. Vê se a época bate, tá? Alberto, Christian, Robson e Celso. C, Alberto, Christian, Celso e Washington. Ou letra D, Alberto, Christian, Robson e Washington. Quem eram? Lembra? 97 o Leandro não estava. O Leandro já estava. Eu acho que é a... Alberto, Christian, Leandro, Narigudo e Washington. Eu acho que era isso. Errado. Letra D, a resposta certa. Alberto, Christian, Robson e Washington. O Leandro já tinha saído do Internacional. Então, 97 eu estava no Japão. Então... Eu já tinha ido embora do Internacional, eu fui embora em começo de 95, início de 95. Então o Argel fica com 20 pontos, vamos agora às perguntas. E até porque eu não gosto de guardar muito nome de centroavante, eu sofria muito com centroavante. Vamos lá então, as últimas duas que são sobre o Grêmio valem o dobro, então tu pode chegar a 60 pontos. Número 6, Grêmio e Botafogo se enfrentaram ontem pelo Campeonato Brasileiro na Arena. Qual foi o resultado do confronto ano passado, no mesmo estádio e pelo mesmo campeonato? Grêmio 1, Botafogo 0,
Grêmio 2, Botafogo 0. C, Grêmio 0, Botafogo 0. Ou letra D, Grêmio 0, Botafogo 1. Então foi 1-0 para o Grêmio, 2-0 para o Grêmio, 0-0 ou 1-0 para o Botafogo ano passado. Aonde? Na Arena? Na Arena pelo Brasileiro. Barbaridade, tantos jogos. Não faço nem ideia. Mas o Botafogo, o Grêmio deve ter ganho. Historicamente. Entendeu? Então eu acho que foi 1-0 ou 2-0? 2-0. Certa resposta. Chutei. Certa resposta, é um chute que bateu no ângulo ali, direitinho. Mas... É um chute, mas é um chute assim, né? Meio, né? Tu olha, historicamente, né? Grêmio, Botafogo, né? Se fosse o jogo lá, era um pouco mais difícil. Vamos lá, então o Argel vai a 40 pontos e a chance de chegar a 60. A última pergunta do quiz. O atual treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, iniciou a carreira de treinador de forma efetiva por qual equipe? Então não é de maneira interina, de forma efetiva. Fluminense A, B, Madureira, C, Vasco ou letra D, América? Cara, eu acho que ele começou, o Renato começou no Madureira. Ou o Fluminense, um desses dois. Mas eu tenho que escolher uma, né? Isso. Fluminense, Madureira, Vasco ou América? Vasco ou América? Então o Renato iniciou de forma efetiva. Como treinador. Como treinador. Fluminense, Madureira, Vasco ou América? Não é interino, né? Não é interino. Cara, Eu estava indo bem, teu raciocínio. eu acho que pode ser o Madureira. Ou Madureira ou América, mas eu vou de Madureira. Certa resposta. Certa resposta, Madureira. Então o Renato iniciou então com o Madureira de forma efetiva. Ele chegou a ser de maneira ali cobrindo, né, quebrando um galho para o Fluminense, mas de forma efetiva. Então para o Madureira o Argel chega a 60 pontos, coloca mais 60 pontos para o Internacional e daqui a pouco a gente volta com aquele quadro que você já sabe, já conhece, que tem que tomar cuidado, que é o carrinho por trás. Não sai daí. Voltamos com o bloco final do quadro, do programa Na Pelada. E o quadro agora é aquele quadro misterioso, o Argel já tá sabendo. A gente faz todo um clima, tem que tomar cuidado. O quadro, o carrinho por trás, Argel, fica ligado. Eu gostava de um carrinho. Mas por trás? Dava por trás, pelo lado, pela frente. Mas não de tomar, né? Não, de vez em quando uma tesoura. Naquela altura podia, né? Hoje já é mais Hoje não dá, né? Hoje você assoprar é cartão. E ainda tem o VAR, tem que tomar cuidado. Vamos lá então. Argel, seu forte era a pegada? Esse negócio de pegada aí é meio complicado, né? Ainda mais gaúcho, né? E gaúcho do interior é diferente. Vamos lá. Para ser um bom zagueiro, era necessário jogar duro? Não, geralmente o zagueiro, né, ele tinha uma fama de xerife, aquela coisa toda, né? Isso antigamente, né? E você vê que a maioria dos treinadores hoje foram ex-zagueiros ou ex-goleiros. Né? Porque o zagueiro tem uma capacidade de ver o jogo de trás. O zagueiro sempre é mais cobrado. Né? Você faz uma partida 90 minutos bem, falha uma vez. Né? Por exemplo, ontem o Jeromel fez uma partida boa. Mas teve uma falha. Teve uma falha. Se o Grêmio perde hoje, estavam matando o Jeromel. Verdade. Né? Já não era Jeromito. Verdade. Entendeu? Então... Sua função no Inter era preencher o buraco nas costas dos laterais da época? Não, a função do zagueiro né, principalmente quando o lateral passava, você fazia uma cobertura. Uma cobertura. Né, uma cobertura. Não preencher buraco. Tá certo. Preencher buraco é outro segmento. Na época de jogador, quando você subia, abria um buraco nas suas costas? Não, eu costumava abrir sempre um buraco. Eu quando subia na área, principalmente para cabecear, e eu lembro que com a camisa do Internacional eu fiz acho que 6 gols, né, no tempo que eu tive no profissional. E quando eu subia na área eu costumava abrir.
Eu chegava, eu já chegava abrindo a área, né, empurrando, né, usando o braço, né, usando o cotovelo, já pra gente acabar fazendo gol. E naquela época podia. Hoje já não pode. Hoje já não pode. Dentro das 4 linhas, sua principal característica era pegar as bolas dos adversários? Não, era roubar a bola. Roubar a bola. A bola de jogo. A bola de jogo. Até porque o futebol é isso. É você roubar a bola do adversário e o desafio é você colocar, né, na goleira do outro adversário o mais rápido possível. Então roubava a bola. Roubava a bola. Argel, qual era a sensação de ser escalado pelo Filipão? Ser escalado pelo Filipão. Ser escalado pelo Filipão? Não, o Filipão nunca me escalou. Não? Não. E como é que ele te colocava em campo? Não, ele me colocava em campo. É uma diferença. Você ser colocado em campo e você ser escalado. Então eu nunca te escalou? Não, até porque eu não sou montanha, né? Quem escala é alpinista, vai escalar a montanha. Filipão não é alpinista, Filipão é treinador. Então ele me colocava em campo. Um atleta profissional requer uma alimentação saudável. Nos times que jogou, tinha muita fruta? Olha, na minha época, a única coisa que nós não comíamos era fruta. Até porque a condição era precária, né? O máximo que a gente tinha era um copo de água no intervalo, né? E uma laranja quando o massagista estava disposto a descascar uma laranja, imagina. Antigamente era totalmente diferente, né? Então as frutas eram praticamente raríssimas, né? E hoje, principalmente no nosso meio, também continua raríssimo. Raríssimo. Eu, particularmente, não sei de casos. Então, não tinha fruta. Eu comia muito pouca fruta. Era uma laranja. Muita pouca fruta. Mas era massa, carne? Era carne, né? Um galeto. Uma piranha. Existia muito peixe. Peixe, né? Existia muito. Na nossa época, principalmente, a alimentação era muito de peixe, né? E a piranha é rica, né, em vitaminas. Por isso tu foste morar em Florianópolis, que lá tem muito peixe, né? Então... na verdade, eu fico morando aqui em Porto Alegre e Florianópolis, eu fico me dividindo. Vamos lá. Os semáforos de Porto Alegre, às vezes, apresentam defeitos. Quando o seu está piscando, você dá preferência para quem? Semáforo, né? Aqui, né? Em Porto Alegre. Lá no interior é sinaleira. Sinaleira. Já é diferente. Mas há uns anos atrás, eu sempre fui de não dar muito. É tua. A preferencial é minha, eu não. Entendeu? Não entendi. E aí, hoje em dia, você já vê as coisas diferentes, né? Às vezes tá passando uma velhinha, né? Às vezes tá passando um senhor, tá passando um deficiente, né? E aí você também tem que acabar dando exemplo. Nos clubes por onde passou, você sentia prazer em escalar os jogadores? Olha, treinador, né? Claro, como treinador. Já vão aí 10 anos como treinador profissional, né? Comecei minha carreira em 2008, são 10 anos. E já trabalhamos em vários lugares aí. E você sabe que essa palavra escalar é uma palavra que se usava muito antigamente. Antigamente se usava fardamento. Exato. Hoje é uniforme. Né? Antigamente se usava jogador, hoje é atletas. Né? Verdade. Tem treinadores que não gostam de ser chamados de treinadores. Eu tenho orgulho de ser chamado de treinador. Eu peguei treinador na minha época que jogava, eu chamava ele de treinador. Eu chamava ele de treinador e ele falava assim: eu não sou treinador, eu sou técnico profissional. Treinador é treinador de cavalo. Entendeu? Então, assim, não se falava. Hoje se fala colocar o atleta, né, dar uma função ao atleta. Mas então, para dar a função, sentia prazer. Eu escalar jogadores, sentir prazer? Não tem como, né? Até porque não faz o meu estilo, não faz o meu tipo. Né? Argel, ao vestir um terno, o treinador elegante abre o botão de baixo?
Eu, particularmente, quando eu uso terno, eu sempre gosto de fazer os jogos de terno, né? Eu não costumo fechar o terno. Meu tá sempre aberto. Entendi. Entendeu? Eu fico com mais mobilidade. Sabe? Eu me movimento muito, não consigo ficar parado ali, então a movimentação é melhor. Então eu não costumo fechar o botão. Argel, em alguns momentos da carreira, tu certamente bateu o tiro de meta. Quando executava, preferia abrir no lateral ou tocar para o zagueiro, companheiro de zaga? Não, quando eu ia bater o tiro de meta, eu batia lá na frente. Lá na frente, na cabeça do centroavante. Nós tínhamos um centroavante grande. Não era de abrir nem de tocar. Não, esse negócio de abrir, tocar, né? Não. Escalar, não. Nós era direto. Joga lá na cabeça do centroavante lá. E ele resolve lá. Ele resolve, né? Que ele vai cabecear a bola. No Internacional era o Leandro, né? O centroavante, Paulinho McLaren, né? Depois era o Viola. Deixa que se vira. Eles que se viram. Olha lá. Por trás de um treinador, existe uma comissão técnica fazendo colocações? O treinador não consegue trabalhar sozinho hoje, né? E a comissão técnica é importante no trabalho do treinador. No trabalho. No trabalho. No trabalho. Não fazendo colocações. Não fazendo colocações. Eu até opinando. Eu até acho fazendo colocações e opinando no trabalho. Porque é importante o treinador hoje ter um analista de desempenho, escutar o fisiologista, escutar o preparador físico. Você precisa, até porque hoje um staff de uma comissão técnica de um time grande, por exemplo, que nem o Internacional, nós tínhamos praticamente lá 45 pessoas. Nossa, muito grande. Médico, fisiologista, psicólogo, nutricionista, né? Análise técnico, você tem que escutar todo mundo. Agora a decisão tem que passar por quem? Pelo treinador. Então colocações dentro do campo. Dentro do campo. Você falar alguma coisa a nível técnico, a nível tático. Alguma coisa, né, com teorias, né, com embasamento e alguma coisa que possa acrescentar, né, para a comissão técnica. Isso no trabalho. Só no trabalho. Fora esse negócio de colocação, isso não dá certo não. Muito bem, esse foi o quadro Com Quem Você... Não, com quem nada, eu tô ficando louco, é muita coisa aqui com o Argel, vamos ter que fazer um outro programa com o Argel também. Esse foi o quadro, carrinho por trás, tem que estar ligado, e o Argel saiu muito bem, ele foi bem tranquilo nas respostas, segurou. Argel, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui e espero que tenha gostado. A gente faz o programa para o pessoal se divertir, claro, trazendo informações, mas também de forma positiva para a galera de casa. Espero que tenha gostado e que volte mais vezes. Não, legal, Rodrigo. Obrigado aí, né? Obrigado pelo convite, né? Fiquei impressionado com a estrutura da televisão. A gente está incomodando. É uma coisa fantástica. Tá incomodando. E eu acho que o futebol é isso, é para trazer alegria para as pessoas. Verdade. Eu acho que o futebol hoje está um pouco chato. Sabe, tudo não pode. Politicamente correto. Mas eu acho que é um pouquinho de hipocrisia também, né? Então eu acho que o futebol precisa de alegria. O futebol é para ter alegria, né? Não é para ter guerra, violência, briga, confusão. Segunda-feira, independente do resultado, né, torcedores do Internacional e do Grêmio vão ter que trabalhar. Ninguém vai deixar de trabalhar por causa disso. Então eu acho que o futebol está um pouco chato hoje. Na minha época era mais tranquilo. Nós ia fazer um Grenal, nós sacaneava um, sacaneava o outro. Depois do jogo a gente se encontrava. Normal. Era normal. Hoje não pode. Hoje isso não, isso é aquilo, porque isso falta de respeito, isso é não sei o que, isso é problema, isso é preconceito. Então acho que é legal o teu programa, principalmente que tem essa interatividade, né, e essa alegria. Eu acho que o futebol é isso. O futebol precisa passar alegria para as pessoas e tem que demonstrar isso porque o brasileiro é apaixonado pelo futebol. E para mim foi um prazer muito grande de participar do teu programa, Rodrigo. Obrigado, Argel. Lembrando então que a gente volta no próximo domingo, 13h30 da tarde. Se liga na RDC TV, você acompanha nas plataformas digitais. Até a próxima, bora lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.